falar algo muito rápido, né? Muito rapidamente sobre a experiência da pesquisa sobre a Petrobras, e aqui a gente tem vários representantes de outras pesquisas desse grupo, que para nós acho que tem um papel muito importante, que é ali plantado, né, como foi dito na primeira mesa, no GT13 da Comissão Nacional da Verdade, coordenado pela Rosa. Ela vai me bater se eu chamá-la de doutora, ela já pediu para parar com isso, a Rosa Cardoso, né, que inclusive teve um papel muito importante na nossa pesquisa, porque nos acompanhou durante esse período em que a gente desenvolveu a pesquisa. O acompanhamento dela, junto com uma equipe que era bastante comprometida com o que estava fazendo, fez com que a gente conseguisse, inclusive, construir uma metodologia de trabalho que para nós foi muito importante, ou seja, de pegar aquela infinidade de documentos e, a partir daquela infinidade de documentos que a gente não sabia, às vezes, nem por onde, que ponta começar, sair em busca da identificação das violações cometidas, né, como um primeiro passo, né, entender que violações estavam ali, o que aqueles documentos nos diziam sobre as violações que aquela empresa cometeu, não somente contra seus trabalhadores, porque daí surgem questões muito importantes quando a gente foi discutir a questão das vítimas, né? As vítimas, ainda que se materializem em pessoas e grupos sociais específicos, e isso a gente conseguiu identificar, é a sociedade como um todo, né? É a sociedade brasileira como um todo é vítima. Isso é importante demarcar, até por conta das políticas de reparação depois, ou seja, quais eram as violações cometidas, contra quem e quais grupos sociais essas violações eram cometidas. No caso da Petrobras, a gente identificou pelo menos 7 grupos, que envolviam desde os trabalhadores diretos da Petrobras, os que prestavam serviços, os familiares desses trabalhadores, os dirigentes sindicais e as lideranças políticas da categoria, que foram especificamente perseguidos e sofreram uma repressão particular em relação a esses grupos. Os familiares, acho que já falei, a gente chegou a incluir os familiares, obviamente, como parte desse grupo. As populações vulneráveis, a gente chegou a investigar 2 casos específicos, o caso da Vila Socó, já mencionado aqui de manhã, e o caso das populações indígenas do Vale do Javari, né, sabendo que a Petrobras atuou muito mais amplamente do que isso, mas era o que a gente conseguia fazer naquele período curto de pesquisa. A perseguição a advogados que defendiam os trabalhadores da Petrobras eram perseguidos também, né? Assim como incluímos como um grupo as vítimas das operações desencadeadas pelas Forças Armadas, né? Porque a Petrobras era frequente, né, os representantes da Petrobras no DOPS, né, e participou da Operação Pajuçara, né? Há muito ainda a ser investigado, por isso a questão do financiamento de pesquisas é fundamental. Há uma ponta de investigação, que é o processo de internacionalização da repressão, né? No caso da Petrobras, especificamente, a gente identificou o caminho, que era o caminho de, cada vez que se contratava um trabalhador estrangeiro, era enviado a Divin, né, a divisão da Petrobras enviava para a SI, que enviava para o Ministério, para DSI do Ministério das Minas e Energia, que enviava para o DSI do Ministério das Relações Exteriores, e que enviava a busca sobre esse trabalhador para os respectivos países a partir das suas embaixadas e consulados. Então, a gente tem telegrama, né, de departamentos de segurança do Chile respondendo sobre trabalhadores que estavam para ser contratados para a Petrobras, né, o que é para nós um elemento muito importante de como eles agiam, né, para usar uma expressão que o Carlos Fico usa como título do livro, né, fora as comunidades de informação que estão em todos os lugares, e inclusive com uma relação em que membros da vigilância de uma determinada empresa indicava a contratação de membros da vigilância de outra empresa. No caso da Petrobras, a gente tem a relação direta com a Volks, né, de um membro da vigilância da Volks indicando um para ser contratado pela Petrobras, além de contratação de pessoas identificadas pela aquela lista do Brasil Nunca Mais como torturadoras nos quadros da empresa,
Enfim, é um conjunto de violações bastante extenso, né, que nos fez construir esses grupos, né, identificar esses grupos que sofreram as violações, né, pensar nos danos causados. Rosa foi muito importante para nós, para a gente poder pensar nessa lógica, nessa metodologia, né, e depois pensar na ideia do como, né, construir políticas de reparação. Né. Aqui, eu já encerrando, porque eu nem tinha uma fala nessa mesa, eu era mais mediadora, mas é quase impossível não falar, né, a ideia dos locais de memória, que Delroy coloca de uma maneira muito interessante, porque eu acho que a gente tem que pensar de forma muito criativa em relação a isso. Né. A ESMA é, sem dúvida nenhuma, um negócio maravilhoso do ponto de vista de local de memória, mas quando a gente anda, por exemplo, por Buenos Aires, a gente encontra isso que o Delroy falou, uma plaquinha na calçada dizendo aqui foi sequestrado fulano, que foi morto e torturado, etc. Eu acho que esse tipo de flexibilidade para se pensar o que é local de memória é algo fundamental, né? Ou seja, enquanto a gente não consegue ampliar os locais de memória maiores, né, os locais de memória estão nas ruas, estão em todos os lugares, né, e a gente precisa demarcar eles. Né, e precisa, me dá a impressão, alargar essa noção também de locais de memória para o período posterior à ditadura. Né. A memória não é uma questão só da ditadura. A memória é uma questão permanente da classe trabalhadora, né, da sociedade e da classe trabalhadora. Então, pensar em fazer isso, até para que a gente possa conseguir romper algumas barreiras que, para mim, ficaram muito claras na entrega dos nossos 10 primeiros relatórios, que é a barreira imposta por essas empresas e a grande mídia em relação a essas pesquisas. É muito interessante como a gente conseguiu algum espaço na mídia alternativa, né, para falar dos resultados de pesquisa, como essas empresas tinham violado direitos, mas, né, a gente não consegue romper a barreira da grande mídia sobre esse tipo de tema. Então, para que a gente possa criar mecanismos de ruptura desses e trazer isso para a sociedade, a gente vai ter que ser criativo nos caminhos que a gente vai ter que trilhar. Né? E eu acho que parte das possibilidades parte das ações de romper essas barreiras, principalmente em relação à geração mais nova, né, que, fruto do processo de apagamento da memória que aconteceu nesse país, pouco sabe do que aconteceu lá atrás, que a gente faça o exercício permanente, né, de ligar o passado com o presente, né, porque o que resta da ditadura, né, está muito presente no nosso cotidiano, bastante presente. Né? Se a gente conseguir fazer esse exercício, talvez seja uma boa iniciativa para que a gente possa falar de memória, justiça, reparação, né? E para que nunca mais aconteça. É nosso dia, companheiro.